Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é o programa Falando em Liberdade, um programa que debate direitos humanos e todas as suas interfaces. Aliás, você está convidado para visitar o nosso canal no YouTube e acompanhar os episódios já gravados, temas os mais interessantes com altos especialistas. Então não deixe de se inscrever no canal e acessar. Quero desde já agradecer o professor Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo, o professor Dr. Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo, e também o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto. Bem, hoje a nossa temática envolve uma perspectiva na vida dos cidadãos muito importante, que está na pauta, entretanto, envolta em muitas dúvidas, em muitas visões polarizadas. E para esclarecer esses pontos que envolvem os direitos humanos, o direito penal, o processo penal e outras questões importantes como o sistema prisional brasileiro, o Falando em Liberdade recebe hoje o professor Fernando Rideu. Bem-vindo, Fernando. Obrigado por aceitar o nosso convite para mais esse programa, para esse bate-papo. E lembrando que o Fernando Rideu é professor de Direito Penal, Processo Penal também, na Escola Paulista de Direito, compõe o grupo de pesquisas Estado de Exceção, sob o comando do professor Pedro Serrano, da PUC São Paulo. É um grande especialista, já conhecido pelo público, pelo mundo jurídico. Fernando, temos muito a conversar hoje. Sim, muito obrigado pelo convite, Flávio. Parabenizo especialmente ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por prestigiar o pensamento crítico na pessoa do professor Flávio, que é uma referência, e a simples presença dele, né, na instituição já demonstra o comprometimento com o pensamento crítico. Muito obrigado, Fernando, pelas palavras. Eu vou começar com uma colocação para você, geral, mas ao mesmo tempo importante para o dia a dia do cidadão. Democracia e direito penal. O que você pode falar para a gente sobre isso? Há conexões? Eu penso que esse é o tema central que envolve todo o autoritarismo penal que se desenvolve, que se desenrola na sociedade brasileira atualmente. A pergunta que a gente tem que colocar e refletir sobre isso é: qual o papel do direito penal numa democracia? Para que serve o direito penal? Afinal, nós estamos colocando cada vez mais pessoas no sistema carcerário, já batemos 800 mil presos, somos a terceira população carcerária do mundo, só perdemos para os Estados Unidos e China, sendo que os dois primeiros estão caindo, né? Eles estão... a população carcerária dos Estados Unidos e China está regredindo. Descendente. A nossa está se expandindo cada vez mais. A continuar nessa proporção, em breve ultrapassaremos aí e assumiremos esse primeiro lugar desonroso, essa medalha de ouro deprimente aí que a gente não nos leva a lugar nenhum, né? Não nos leva pensando em mínimos, né, um mínimo civilizatório, não nos leva a lugar nenhum, só nos leva à barbárie. Isso é fruto dessa crença de que o direito penal resolva problemas. Okay. Né? Existe uma questão de segurança pública que é urgente no Brasil, isso é um fato, existe. Qual o remédio? Mais direito penal. Existe um problema no Brasil que é a corrupção, qual o remédio? Direito penal. Então, o direito penal ele aparece, né, no discurso do senso comum, aí, nesse discurso fácil, como remédio, como solução, como se o grande problema fosse a impunidade criminal. Então, há uma sociedade violenta, de fato, o que a gente faz? Vamos prender pessoas. Há um sistema corrupto, vamos prender pessoas. O problema no trânsito, vamos prender essas pessoas. Para tudo tem o direito penal, é a resposta mais fácil. E se a gente olhar para os dados, para a realidade, a gente vai ver que esse remédio é um fracasso. Nos últimos 10 anos, a gente prendeu como nunca. E os homicídios, a taxa de homicídios, seja da polícia, seja
né, de policiais mortos, seja de policiais executando pessoas, como o professor Pedro Serrano fala, é sempre a juventude negra e de baixa escolaridade que morre. Fardado ou não, é sempre a juventude periférica de baixa escolaridade do povo excluído. Então, a gente tem, de um lado, uma aceleração na população carcerária, estamos prendendo mais e temos uma sociedade mais violenta, né? Então existe uma cultura de que o direito penal atingiria e eliminaria a causa da violência na sociedade brasileira. Quando, na realidade, pelo que você acabou de comentar aqui, Fernando, esta violência tem outras causas que não apenas simplesmente o ato ou uma tendência a delinquir. É muito mais do que isso. Estou certo? É muito mais e é algo que não se resolve prendendo as pessoas. É isso que o cidadão em geral tem que tomar consciência, né? A gente tem que conseguir compreender que isso é uma máquina de alimentar o crime organizado. Então, o cidadão pensa, o cidadão médio, aquele cidadão que só recebe informação via grandes veículos de comunicação, esse discurso do senso comum que é bombardeado em cima da gente, significa, a violência está muito grande, quem vai fazer vai prender pessoas. Ok, né? A solução, num primeiro momento, parece ok mesmo. Você fala, a violência está grande, vou prender quem está sendo violento, né? Acontece que no Brasil não existe prisão perpétua. E não existe, pelo menos oficialmente, pena de morte. Então, qual que é o primeiro ponto? Esse detento, ele sempre volta. Perfeito. Pode passar 2 anos, pode passar 3, pode passar 5 anos. Dificilmente alguém primário vai ficar mais do que 5 anos preso, ainda mais pelos crimes que a gente tem aí, que os seus 80% é de roubo, furto, tráfico de drogas. Então, vai ficar até 5 anos preso e ele volta para o convívio social. Ele sempre volta. E volta pós-graduado. E como que ele volta? Esse é o ponto. Eu costumo falar muito para os meus alunos, né? Eu sou um cara privilegiado, eu tive acesso a um colegial de qualidade. Então, meus amigos, né, quando eu tinha lá 16, 17 anos, a gente se reunia, qual que era o papo? O papo é, qual a faculdade que você vai fazer? Né? Eu tive condições aí, me formei na PUC, fiquei 13 anos na PUC, graduação, mestrado, doutorado, hoje em dia dou aula na pós-graduação lá, dou aula em outras faculdades, enfim, sou um cara privilegiado, eu vivi esse ambiente privilegiado de poder escolher a faculdade que eu ia fazer, podia escolher qualquer faculdade, podia demorar um pouco mais, pelo menos eu ia fazer a faculdade. Agora, qual que é o papo de quem está lá, os seus 16, 17 anos, num colégio público largado, abandonado, num colégio que não tem a menor atenção devida do Estado? O papo é que ele vai entrar direto no mercado de trabalho por um subemprego, né? Por uma condição precária de trabalho, ou ele vai para o mundo do crime e vai ser preso. E aí, enquanto eu e meus colegas estamos na faculdade, ele está na faculdade do crime, que é a penitenciária. A hora que ele entra no regime prisional, ele obrigatoriamente tem que se filiar a uma organização criminosa se ele não quiser sofrer mais ainda nesse ambiente. Aliás, essa é a temática da série Irmandade, que agora está sendo muito comentada e que mostra como nasceu o crime organizado nas prisões brasileiras. Perfeito. Eu ainda não assisti, já me recomendaram, a série com o seu Jorge, né? Tá lá no Netflix. Exatamente. Eu ainda não assisti, mas vou assistir assim que puder, porque me recomendaram fortemente essa série. Então, mas é exatamente esse o movimento. Então, você impõe a matrícula desse indivíduo, desse jovem, no crime, no ambiente do crime organizado. E muitas vezes por pequenos delitos. Eu tive um caso que, inclusive, está para sair uma matéria grande aí no UOL, por ser a véspera do julgamento, véspera não, né, mas esperamos que um dia aconteça o julgamento, que continue, que prossiga o julgamento da descriminalização da maconha, né? Eu advogo para uma jovem que foi presa com 4 gramas de maconha, na periferia de uma cidade do interior. Ela estava com 2 amigos, os 2 amigos tinham R$75 em notas trocadas e ela tinha 4 gramas de maconha. Eles foram presos, a prisão preventiva foi preso flagrante, a prisão preventiva foi decretada pela juíza da primeira instância, foi mantida pelo Tribunal de Justiça e quando eu cheguei no caso já tinha perdido no Tribunal de Justiça, eu recorri ao STJ, entrei com a habeas corpus no STJ, ela só foi solta no STJ, 4 gramas de maconha. Foi condenada a quase 9 anos de prisão e está para ser julgada a apelação no Tribunal de Justiça. Qual a possibilidade de um jovem de classe média no entorno do Mackenzie, da PUC, da São Francisco, com 4 gramas de maconha, do lado de 2 amigos que tinham R$75, ser preso e flagrante, preventivamente, condenado a 9 anos por crime de tráfico e associação para o tráfico?
A chance é zero, Flávio. Por quê? Porque existe desde sempre, desde o Império, esse movimento de criminalização da miséria, a criminalização da pobreza. Né? A manutenção dos privilégios de uma classe depende de um direito penal rigoroso na outra ponta, na ponta dos excluídos. E esse movimento que marca toda a nossa história enquanto sociedade que se diz civilizada e democrática. A democracia, né, essa zona de proteção, sempre valeu para uma minoria privilegiada. A zona de exclusão, onde não se encontram aí a efetividade dos direitos fundamentais e das garantias individuais, é algo que sempre existiu com rigor do direito penal. E nesse ponto, quais seriam então as medidas, ao seu ver, a título de políticas públicas, a título de democratização do direito à ampla defesa, necessárias para combater o aumento da criminalidade? Porque nós temos que pensar aqui no cidadão comum, que está nos escutando. Né? Ele entende, porque é vendido na mídia isso, e você acabou de colocar esse ponto, que o direito penal talvez resolva, talvez ele se sinta mais seguro num primeiro momento. Mas sabemos, portanto, a partir do que foi dito aqui agora, que apenas a aplicação do direito penal e de forma seletiva, socioeconomicamente falando, não é o caminho. Quais seriam as medidas adequadas para preservação da democracia, na medida em que a insegurança gera desconfiança da democracia, não é? E para reduzirmos essa desigualdade e este grau de violência que a sociedade brasileira vive hoje, com mais de 60 mil homicídios por ano? Exato. Acho que você toca no centro do problema e é exatamente isso, né? A resposta mais fácil, a resposta banal do discurso é temos que aumentar as penas, temos que prender mais. E o fracasso dessa proposta não é algo imediato que você olha, você precisa refletir a respeito, né? Você precisa compreender. E quando você olha e vê que isso é um fracasso, você começa a pensar em alternativas, né? O que a criminologia propõe como alternativa para isso? E é algo que foi deturpado na nossa teoria, né? Quando se fala em garantismo positivo, né, não se quer dizer que o direito penal deve punir como medida de garantia. Não é isso, essa deturpação do que significava garantismo positivo. O que o Alessandro Barata colocava lá como garantismo positivo era uma atuação de serviços, de prestação de serviços do Estado. O Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar saúde, o Estado tem que proporcionar ao indivíduo oportunidades iguais. Iguais ou pelo menos menos díspares, né? Oportunidades. Então, assim, o que a criminologia começou a colocar como garantismo positivo era isso. O garantismo negativo, né, era proteger contra o Estado. Então, me dê garantias contra o arbítrio do Estado. Essa é a natureza do garantismo. Então, o Estado quer te julgar, tem que te julgar por um juiz imparcial. O Estado quer te julgar, tem que te julgar por meio de um devido processo legal. O Estado quer te prender, tem que te prender nas hipóteses legais. Isso é um garantismo negativo, né? O Estado não pode invadir essa esfera mínima de humanidade de cada um. Mas existe esse garantismo positivo que na acepção correta é o dever do Estado de prestar, né, serviços e disponibilizar oportunidades. Então tem que dar educação, saúde, lazer, cultura, né? E nasceu... Desculpa lhe interromper, vale dizer, no direito o não fazer pode gerar uma violação. Exatamente, exatamente, perfeito. E esse garantismo positivo foi deturpado pela nossa teoria. Aí pega-se aí um doutrinador que importa esse conceito de garantismo positivo como dever do Estado impune mais para proteger a vítima. Veja, isso é totalmente equivocado. Isso dá até um desgosto de você ver o mesmo termo que foi cunhado numa teoria efetivamente garantista, né, numa teoria civilizada, num ato de barbárie. Fala assim, mas é direito da vítima, é dever do Estado que puna para que a vítima se sinta, aplaque o seu sentimento de vingança. Peraí, não é isso, né? Não é isso. A gente não pode gravitar em torno de sentimentos de vingança. O direito penal não pode ser simplesmente um instrumento de vingança, né? E qual é a função do direito penal? A função do direito penal, por mais que se tente inverter o lado, falar que o direito penal tem que dar segurança, na verdade o direito penal ele tem que dar segurança para todos. Como que ele dá segurança para todos? Garantindo um mínimo de proteção, de que o Estado não vai interferir, de que o Estado não vai abusar do arbítrio contra a sua liberdade. Em outras palavras, o direito penal ele não protege
as vítimas. Por quê? Porque ele sempre age depois. Então, o direito penal, ele vai atuar... Ele é reativo. Ele é reativo. Então, alguém foi roubado. O que o direito penal pode fazer por essa pessoa que foi roubada? O direito penal não pode fazer mais nada, porque ela já foi roubada. Então, ao punir o roubador, ele não vai estar reparando a vítima. Não adianta focar nesse sentimento, mas ele vai aplacar o sentimento de vingança da vítima. Ok, isso pode ser um efeito colateral aí, mas não é para isso que ele serve, né? O que o Luiz Ferrajoli vai falar para a gente sobre o garantismo, né? O Luiz Ferrajoli, ele não é um abolicionista. O garantismo não tem nada a ver com o abolicionismo, né? O abolicionismo propõe a abolição total do direito penal. O Ferrajoli, ele considera que o direito penal é essencial. Para que serve o direito penal? Para que essa vítima não vá barbarizar e se vingar pessoalmente com as próprias mãos de quem a violentou. Né? Então, o cara foi vítima de um roubo. Se o Estado não tiver dado uma resposta, o cara ele mesmo pode tiver vingança. A gente vai voltar à lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, o Ferrari fala, não, a função preventiva do direito penal é essa. Então, primeiro aplacar, né, essa ira da vítima ali. Mas mais do que tudo, é evitar que um Estado autoritário ingresse na tua esfera de liberdade, né? Então, e aí o Zaffaroni tem um texto muito bacana, né? Que ele fala assim, que ele se coloca uma pergunta: diante dos novos problemas do mundo contemporâneo, o que o direito penal pode fazer por nós? Olha o terrorismo aí assolando o mundo ocidental. O que o direito penal pode fazer por nós? Ele fala, nada. Ele fala, é a mesma coisa que você chegar na frutaria e pedir, e querer abastecer o seu carro da frutaria. Eu quero gasolina. O que o cara da frutaria pode te oferecer? Nada. Mas o que não significa que o direito penal não tem uma função importante. Por exemplo, porque sabemos que a sensação de impunidade em certas sociedades tende a levar a um questionamento sobre o regime vigente, seja ele democrático ou não democrático. Como é que entra, portanto, este objetivo do direito penal na pacificação social, que foi o que você colocou, né? Ao aplacar aquele sentimento privado de necessidade de vingança, ele pacifica e ele também evita uma impunidade que geraria uma desestabilização social. É nesse ponto que o direito penal atua? Se a gente pensar em tese, sim. Então, numa concepção ideal, se a gente vai refundar a nossa sociedade aqui, vamos estabelecer um novo sistema, acredito eu que só é possível se cogitar num abolicionismo numa sociedade igual. Perfeito. Numa sociedade onde as pessoas tenham a mesma projeção e as mesmas oportunidades. A gente pode pensar num sistema até abolicionista. Numa sociedade desigual, é impossível. Então, o direito penal tem sim um papel. E, idealmente, né, se a gente for conceber, o papel é esse. Então, regular, né, as expectativas de cada um. Então, por que você um exemplo mais simples assim, por que quando o farol está verde lá você passa, você nem para, você nem pisa no acelerador, é um cruzamento, pô. Porque você tem a expectativa de que o outro vai parar, porque o outro está vermelho, né? Então você tem uma expectativa, você gera uma sensação aí de que é possível conviver com as liberdades, né? Então o direito penal, idealmente, numa sociedade, se a gente puder conceber idealmente, é para gerir essas expectativas, né? Tem que gerir as expectativas. O que eu não acredito é nessa falácia de que o direito penal proteja bens jurídicos. Flávio, o direito penal não protege bem jurídico. O crime de homicídio não protege a vida. Ele é reativo, como foi dito aqui. Ele vai punir o homicida, mas ele não vai proteger a vida. Você percebe? O direito penal em si ele não protege, né? Então, mas ele regula, é um sistema de regulação dessas expectativas. Mas a gente não pode ficar no mundo abstrato, no mundo ideal. Concretamente, para que serve o direito penal? Numa sociedade capitalista, para que serve o direito penal? Numa sociedade neoliberal, segundo um projeto neoliberal, como a gente vive aqui na América Latina, para que serve o direito penal? Numa sociedade colonial igual a nossa, para que serve o direito penal? É preciso contextualizar o direito penal neste... E aí eu te respondo, para que serve o direito penal nessas circunstâncias? Serve como instrumento de dominação. Perfeito. Numa sociedade ideal, se a gente pensar numa sociedade, né, onde o poder econômico não deva se impor por meios obscuros, o direito penal a gente pode considerar que nessa lógica de estabilização aí de expectativas, de
enfim, de aplacar o sentimento de vingança de uns, né, como meio civilizatório, né? Mas numa sociedade como a nossa, capitalista, neoliberal, colonial, com poder econômico atuando como o dono do poder, com um sistema em que bancos lucram. Se você projetar no tempo, a gente está fazendo uma reforma da Previdência para em 10 anos economizar o que os bancos lucram em 5 anos no Brasil. Então, assim, quem que manda mesmo? Né? Quem que tem o poder aqui? Então, e como que esse poder se exerce? Por ser um poder que não se impõe necessariamente de modo explícito. Né? Às vezes, quando a coisa estoura, sim. Mas, no geral, é pelo direito penal. E essa dominação de caráter colonial aí que a gente vive do poder econômico, ela se impõe cotidianamente pelo direito penal, desde sempre na sociedade brasileira. Se a gente olhar desde do Império, é o movimento de criminalização da pobreza que a gente vive, da criminalização de formas de vida. Né? O primeiro ato do escravo que deixa de ser escravo, né? Que se diz liberto, né? O escravo que é liberto, qual que é o primeiro ato dele? É o crime. A forma de vida dele é criminalizada. O jogar capoeira era criminalizado. A vadiagem era criminalizada. O samba foi O samba criminalizado. E a vadiagem criminalizada, você não dá oportunidade para o cara. Então o cara não tem o que fazer. Então já é por si só um criminoso. E a minha pesquisa de doutorado é exatamente nesse ponto. Mostrar que até a década de 2010 a gente viveu uma curva autoritária de criminalização da pobreza. Simples, tosca. Né? Você está fora da zona de proteção. Você não entra aqui nessa zona de proteção. É uma coisa tosca. Quem tem defesa, até a década de 2010, por exemplo, o sistema penal brasileiro funciona dessa forma. Quem tinha condições de constituir advogado, conseguia entrar na zona de proteção. Recorria às cortes superiores, STJ, STF, e ganhava. Quem não tem condições de contratar um advogado, quem é excluído, está nessa zona de exclusão. Então não entra na proteção dos direitos e garantias. Para ele, sobra a prisão. Sempre. Autoritária e então nós temos ilegal. hoje entre 700, fazendo uma avaliação dentro desta perspectiva colocada agora, nós temos uma população carcerária que fica entre 700 e 800 mil recolhidos ao sistema. Em torno de 40%, estou arredondando os números, sem ainda sequer terem sido julgados, estão presos a título cautelar. E aqui, quando se diz que a discussão sobre prisão em segunda instância afeta apenas ricos, não é verdade. Porque afeta exatamente quem está no sistema recolhido, lá embaixo, naquela pirâmide social. Desses que estão recolhidos, mais de 60% são é população negra, pretos e pardos, segundo a classificação do IBGE, o que não se vê nas universidades. Então nós temos aqui um claro exemplo de recorte socioeconômico, não é? Então a pergunta que eu tenho para você agora é: como ficam as garantias processuais constitucionais e penais para a grande massa da população brasileira? Elas existem? Quais são essas garantias? Por que elas são importantes? Perfeito. Então, é exatamente aí que eu ia chegar. Então, se a gente pensar que até a década de 2010 a gente viveu esse movimento mais tosco de separação, né, de quem é excluído e quem está dentro e quem está fora, né, da zona de proteção, a gente tinha um dilema. A gente olhava para essa situação e pensava, bom, a gente tem duas opções. Caminhar rumo a um modelo civilizado de incluir essas pessoas, de tentar incluir todo mundo, como? Expandir a defensoria pública. É um modelo. Isso é um ponto importante. Isso é um modelo importante. Dando acesso à justiça. Como você dá acesso à justiça? Primeiro, condição, expandir a defensoria pública, né? Aparelhar a defensoria pública, investir na defensoria pública, né? Investir no ensino, em popularizar a Constituição Federal. Não deixar isso restrito. A gente fica aprendendo seno, cosseno, calcular a área do triângulo. Né? Negócio que não. O que a gente usa? Quem não segue esse caminho, né? Para a nossa vida e sociedade, que a gente usa? Não. E a Constituição? O que a gente ensina? Então, a gente podia escolher um caminho civilizado, que é, de um lado, aparelhando a defensoria, né? Organizando a defensoria, valorizando essa carreira, e de outro, popularizando a educação, né, a cidadania pelo ensino da Constituição. Era um modelo que a gente poderia seguir. E tinha outro modelo, que é o modelo da barbárie, que é falar, não, agora vai valer o porrete para todo mundo. Agora o direito penal vai barbarizar. Então, se barbarizava antes com a periferia, agora vai barbarizar todo mundo, agora vai barbarizar os poderosos. Você percebe que o barbarizar todos é um pouco mais sedutor para aquele cara que foi barbarizado a vida inteira? Uhum.
É um discurso populista? É populista porque, assim, o cara que sempre teve porrada na cabeça, o cara que nunca teve uma oportunidade de concorrer, de ter uma mínima chance de disputar espaços com quem estava nessa zona de proteção, quem estava fora. Agora ouve que agora é barbaridade para todo mundo, agora todo mundo vai sofrer, não é mais só ele que vai sofrer. Porque se o cara chega falando para ele, agora você não vai mais sofrer, você vai entrar aqui, ele não vai acreditar, ele passou a vida inteira, os familiares dele passaram a vida inteira na zona de exclusão. Então, é por isso que esse discurso é sedutor, você percebe? Por isso que esse discurso, esse populismo penal é sedutor, porque anuncia no discurso que vai barbarizar para todo mundo. Mas, na verdade, a gente sabe qual que é, né, Flávio? A gente sabe que o direito penal, ele é essencialmente seletivo. Nunca vai barbarizar para todo mundo. Quando você diz que vai barbarizar para todo mundo, você está só ampliando a zona de arbítrio. Né? E é isso que eu trato aí na minha tese de doutorado como processo penal de exceção, essa nova curva que começa na década de 2010 com o mensalão, passa pelas jornadas de junho, que foi uma pulsão aí revolucionária legítima, mas cujo legado foi apropriado por setores hegemônicos do poder, passando uma série de leis aí que foram responsáveis pelo avanço autoritário do processo penal, desagando na Lava Jato, nesse lavajatismo que a gente viu aí, que a gente tem visto hoje em dia, os frutos que já produziram e que têm sido cada vez mais desvelados aí pelas notícias de Intercept, enfim, conhecendo realmente o que a gente já sempre anunciou, mas que agora se conhece efetivamente o conteúdo de um conluio entre o juiz e a turma dos procuradores. Então, essa nova curva que a gente enxerga na década de 2010, tem dois efeitos principais. O primeiro é intensificar o arbítrio contra a população que sempre foi excluída. A criminalização da pobreza potencializa, tanto que estamos batendo a marca de 800 mil presos. Né? Quando diz lá que vai generalizar o porrete para todo mundo, não vai. Vai aumentar para essa população excluída. E um segundo movimento que vai punir lideranças políticas, movimentos sociais, profissionais de comunicação, professores, enfim, uma classe que antes estava preservada, mas vai punir de forma seletiva também. Seletivamente ligado à resistência democrática. Então, o mesmo arbítrio, a mesma intensidade de arbítrio que se destinava ao excluído, vai se destinar agora seletivamente, de modo mais sofisticado, a essas lideranças identificadas com o povo, né? Identificadas com a resistência democrática. Só que é mais difícil, e é por isso que a gente precisa olhar atentamente e criticamente para enxergar como esse autoritarismo que era tosco contra o excluído, simplesmente a negação da defesa, hoje em dia, esse processo penal de exceção, ele cria uma ilusão, ele cria uma aparência de que aquilo é processo. Ele cria a casca, né, uma maquiagem de institucionalidade, mas o conteúdo arbitrário. E é isso que o professor Pedro Serrano vai chamar de medidas de exceção, né, que na sociedade brasileira aqui são frutos da atuação do sistema de justiça, especialmente em relação a processos de impeachment e em relação a processos penais de exceção, que é o meu tema aí, que eu trabalho essa frente de atuação. Então o direito penal acaba sendo um instrumento efetivamente utilizado, muito utilizado, aliás, em democracias de baixa densidade. Totalmente, e com o propósito, se a gente pensou no direito penal idealmente concebido como um sistema aí de regulação da liberdade, mas numa sociedade de baixíssima intensidade democrática, como vivemos aqui na América Latina, o direito penal torna-se sim um instrumento de dominação. E essa dominação, que sempre foi destinada ao excluído, né, ao morador da periferia, de baixa escolaridade, o negro, o pobre, ele é potencializado para essa clientela tradicional do direito penal, mas ele também é ampliado seletivamente para os seus representantes políticos, intelectuais, culturais e nos veículos de comunicação alternativa. Perfeito. Vamos fazer uma pausa agora, Fernando? Depois a gente volta a falar desses assuntos tão importantes aí para o dia a dia de hoje. E lembrando a quem nos assiste que, do ponto de vista internacional, o devido processo legal, a ampla defesa, a não seletividade, são princípios garantidos tanto no sistema global, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, por exemplo, quanto no sistema regional, no Pacto de São José da Costa Rica. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco dessa conversa tão interessante com o professor Fernando. Obrigado. Olá, retornamos ao segundo bloco do Falando em Liberdade,
hoje tratando do tema democracia e direito penal. E o nosso convidado é o professor Fernando Rideu, da Escola Paulista de Direito, também um pesquisador graduado e pós-graduado pela PUC de São Paulo. Fernando, vamos retomar o nosso papo aqui, porque este é um tema que deverá permanecer na pauta por muito tempo. E aí eu pergunto para você, como está hoje no Brasil a observância ou não observância a princípios básicos consagrados nas declarações inglesa, americana, francesa, e eu estou especificamente lembrando aqui do devido processo legal, do juiz imparcial, da ampla defesa. O que você poderia falar um pouquinho sobre isso, a sua impressão, né, diante do mundo atual e especialmente do Brasil atual? Sem dúvida, nós vivemos um período autoritário, né? E quanto mais os regimes são autoritários, maior o protagonismo do direito penal e menores as garantias do cidadão. Isso é uma regra que não se restringe a regimes de direita e nem de esquerda. É uma regra generalizada, né? Se a gente olhar os processos de Moscou, né, conduzidos lá no regime stalinista, eles também eram autoritários. O que ocorre na Venezuela também são processos autoritários. Da mesma forma que na Alemanha nazista, na Itália fascista, o processo era autoritário. Então, não é algo de esquerda ou de direita, é algo de autoritarismo, né? O autoritarismo está muito ligado ao fortalecimento do direito penal e a mitigação das garantias. Quais são as garantias, se a gente pensar? Não precisa de sofisticação jurídica para a gente entender o que são as garantias do processo penal, né? Em primeiro lugar, o sujeito deve ser acusado, né, por um fato que ele tenha cometido, por uma conduta que ele tenha cometido, por um fato, e não por aquilo que ele é, né? Então, se a gente pensar, ninguém pode ser perseguido num regime que se diga democrático, num regime civilizado, né? A pessoa só pode ser punida por aquilo que ela faz, então é por um fato, não por aquilo que ela é, não por aquilo que ela pensa. Mais do que isso, ela só pode ser acusada por alguém que não tenha interesse ideológico na causa, né? Imagine, se eu sou teu inimigo, eu posso te acusar de alguma coisa? Não, se eu quero te bater na rua, se eu quero te xingar, se eu não gosto de você, se eu não tenho apreço, pelo contrário, se eu tenho inimizade por ti, eu não posso te acusar de nada, né? Então, o acusador, ele deve ser alguém isento, né? Não pode agir por motivações ideológicas, passionais, por preconceitos, por ideias, por nada que não seja a aplicação da lei. Mais do que isso, o sujeito, por regra, ele deve responder ao processo em liberdade. E aí basta a gente tirar uma fotografia do nosso sistema prisional, como você apontou muito bem, 40% dos presos são presos não condenados definitivamente, são prisão cautelar, isso é um absurdo. Isso é um nível de barbárie intenso, né? Porque se não há formação da culpa, certo, ele deve responder. A regra é liberdade. Excepcionalmente, ele pode ser preso. Excepcionalmente, se ele for um risco à sociedade, seja uma ameaça à ordem pública, uma ameaça à ordem econômica, uma ameaça à aplicação da lei penal, ele vai fugir, né? Tem indícios de que ele vai fugir, uma ameaça à instrução penal, ele está ameaçando testemunhas. Então, são hipóteses excepcionalíssimas. Se perguntar para mim o que eu acho que hoje em dia, com a possibilidade de monitoramento eletrônico, com a possibilidade de tornozeleira eletrônica, nem poderia haver prisão preventiva. Por quê? Porque não tá formada a culpa. Ainda tem uma medida que é cautelar também, como a prisão, só que ela é menos invasiva da liberdade e tão eficiente quanto. Você monitora o cara e deixa ele lá. Aí, se ele reincidir, se ele efetivamente ameaçar testemunhas, se ele efetivamente praticar novo crime, aí prende. Então, a prisão cautelar tinha que ser um segundo degrau. Primeiro, dada a possibilidade tecnológica de você monitorar eletronicamente a pessoa, tinha que ter essa possibilidade para mim. E para mim, não só para mim, para o Código Penal também, né? A reforma do Código de Processo Penal prevê lá que a prisão privativa de liberdade só pode ser decretada caso não sejam eficientes as demais cautelares, dentre elas a tornozeleira eletrônica. Para você saber que não é eficiente a tornozeleira eletrônica, você tem que primeiro dar essa oportunidade para o sujeito. Então, é só aplicar o Código de Processo Penal, não precisa ir nada além para aplicar isso aqui que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele só pode ser punido por aquilo que ele faz, né, por um fato, não por aquilo que ele é nem por o que ele pensa. Tem que ser acusado por alguém isento, que não tenha motivações extraprocessuais para isso. Deve responder, via de regra, o processo em liberdade.
e não preso. Até pelo princípio da não culpabilidade. Exato, exato. Então, via de regra, né, em liberdade. E, no mínimo, deve ser dado a oportunidade do contraditório, ou seja, ele tem que saber, né, do que está acontecendo no processo dele e tem que ter a possibilidade de se manifestar. Isso é o contraditório. Ciência do que está acontecendo e possibilidade de manifestação. Tem que ter uma ampla defesa, não é uma defesa simbólica, não é um advogado ad hoc que fala, aqui, ó, teu advogado, você conheceu ele agora, ele é o seu advogado. Tem que ser real, efetiva. Uma defesa efetiva, uma ampla defesa, né, no processo penal. E, ao final, deve ser julgado de acordo com as provas produzidas por um juiz imparcial. Então, se a gente olhar todo esse processo, né, ele vai desaguar aonde? Na figura do juiz que vai julgar a causa. Agora, o que eu costumo também falar muito com meus alunos, a função do juiz no processo penal ela é muito semelhante ao do árbitro no futebol. Ele vai zelar pelo cumprimento das regras durante a partida, durante o processo, e ao final ele vai apontar se o gol foi válido ou se o gol foi inválido, se houve gol, quem fez mais gols e quem é o ganhador. Essa é a função do juiz, essa é a função do árbitro. Você imagina em alguma situação de normalidade que a torcida comece a gritar o nome do árbitro? Que a torcida ostente um bandeirão com a cara do árbitro? Perfeito. Que a torcida comece a vibrar pelo árbitro, gritar o nome do árbitro? Isso não existe. Isso é barbárie. Por quê? Porque significa que o árbitro está jogando por um dos times, né? Então, quando o árbitro começa, e eu não estou fazendo uma crítica pessoalizada, você olhar, isso é um grande mal no Brasil que começou na década de 2010, instrumentalizado e potencializado pela TV Justiça, velho. Se você olhar me dá um exemplo de um país civilizado no mundo cuja Suprema Corte transmita ao vivo todas as sessões. Isso não existe, cara. Isso é uma particularidade brasileira. Muitos questionam isso. E aí isso propiciou figuras como Joaquim Barbosa lá atrás, sendo capa de revista, né? Hoje em dia você vê juízes Sérgio Moro, Bretas, Barroso, juízes que querem pousar para a TV, né? Então, o cara quer fazer pose, o cara quer falar para a câmera. Aqui, né? Cabe uma reflexão, a relação entre mídia e direito penal. Total. A mídia tem uma responsabilidade também nisso. Total. O professor Pedro Serrano coloca de uma forma mais explícita ainda, ele fala que o sistema de justiça, né? O que é o sistema de justiça? O sistema de justiça penal quais são os agentes que desempenham um papel no sistema de justiça criminal? É a polícia, é o Ministério Público, é o juiz e é a mídia. A mídia está ali. Tá? É uma engrenagem que funciona articulada aí entre esses quatro polos, né? Mas só para a gente voltar à questão do juiz, então acho que a mídia tem um grande papel ao endeusar juízes, né? Ao colocar juízes em capas de revista, em dar prêmios, homenagear juízes como se fossem heróis, né? A mídia tem um papel na fabricação no imaginário popular dessas figuras, né? De mitos, o juiz herói, né? Uhum. Enfim, então, se o juiz está nessa condição, algo de muito errado está acontecendo, porque ele está deixando de ser o árbitro e está virando um jogador, né? Isso gera uma perspectiva, uma visão para a população acerca de uma instituição, na verdade, né? Exatamente. E a instituição ela tem que se manter firme no seu papel, especialmente os poderes nessa relação de independência e autonomia, né? Exatamente. E haveria medidas a serem tomadas para evitar essa glorificação da figura do juiz. O que eu acho que é curioso, né, e é muito triste também, é fazer uma análise do direito comparado em questões como prisão em segunda instância, por exemplo, sem olhar o sistema como um todo. Então o cara fala, mas nos Estados Unidos, na Alemanha, a prisão é depois da segunda instância. Mas você já viu como que é a dificuldade para uma acusação ser admitida na Alemanha? Sim. Você sabe como é ser julgado já na primeira instância num país mais civilizado que tem que ser um julgamento colegiado por 3 juízes? Você consegue observar como que o sistema funciona como um todo? Porque aqui no Brasil não, aqui no Brasil é o mesmo juiz que atua na investigação, que determina a interceptação telefônica, busca e apreensão, que tem contato com todo o material para a investigação, é o mesmo juiz que vai julgar. Diferente do caso italiano, que muitos usam como inspiração no Brasil. Exato, que lá existe o chamado juiz de instrução,
Né? O Perfeito. que é o juiz de instrução? É ele que vai atuar na investigação. Por quê? Porque na investigação ele tem acesso ali a elementos que não necessariamente vão ser levados na acusação e não necessariamente são lícitos para ser levado na acusação. Né? Então o cara determina uma interceptação telefônica, ele tem contato com todo o material, ele tem contato com busca e apreensão, ele tem contato com a fase investigativa, que é diferente da fase processual. Né? Então, no Brasil, né, há essa possibilidade, há esse protagonismo do magistrado, né, que acaba resultando na violação de todas as garantias. Porque aí, de todas o que eu falei, nada disso é observado. O cara é punido não só pelo que ele fez, mas pelo que ele é. Veja, olha que absurdo, Flávio, existe um negócio chamado princípio da insignificância no direito penal. Ele atua na tipicidade, né? Se a conduta do sujeito não é lesiva o suficiente. Então, se eu estou falando com você aqui, se eu sou funcionário aqui da ESA, e eu tenho um grampeador que é da ESA, mas eu pego e grampeio um papel meu da minha faculdade. Na verdade, eu estou furtando um grampo de papel, certo? Mas isso não é relevante, isso não é um furto. Por quê? Porque é uma conduta irrelevante. O STF entende que um dos critérios do princípio da significância é a reincidência. Ou seja, você está julgando o que ele é, não tem nada a ver, a conduta dele não tem nada a ver. O princípio de significância é da conduta, não é da pessoa. Né? Então, tecnicamente é um princípio relacionado à proporção do valor do bem jurídico naquele ofendido. ato concreto. Não importa a reincidência que ele fez antes, quem é o cara, importa o que ele está fazendo no ato. Né? São mostras aí de como o nosso sistema é autoritário. Então, não só isso, é um exemplo pontual, né? Mas muitas das pessoas, né, pelo histórico, julga-se pela capa. Né? Julga-se pela capa. É o que eu falei do caso da minha cliente que eu atendo de forma dativa, aí, enfim, por ter me sensibilizado com a situação. Quando que um jovem aqui na capital de classe média seria pego com 4 gramas e seria condenado por tráfico a 9 anos de prisão? Nunca, nunca. Mas julga-se pela capa, julga-se pelo que ela é. É uma menina que está na periferia, está em frente a uma escola pública, não está em frente aqui a uma faculdade particular. Então, é traficante, né? É traficante. Então, julga-se pelo que é. Responde seu processo muitas das vezes preso. Crimes de tráfico, crimes contra o patrimônio, responde-se, a maioria das pessoas responde o processo preso, responde inteiramente o processo preso. Há acusadores que agem ideologicamente, seja xingando as pessoas na rede social, a gente já viu vários exemplos de promotores aqui que começam a xingar manifestante, movimento social, pobre, nas redes sociais, e ao final é julgado por juízes com motivações extraprocessuais, para dizer o mínimo, né? Juízes preocupados em que... Você vê, e aí a gente entra o juiz, ele acha que ele é um agente da segurança pública, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo não cumpre as decisões do STJ que dizem que o tráfico privilegiado não é de regime obrigatório fechado. O STJ já decidiu. Todo mundo que chega no STJ derruba, fala, o tráfico privilegiado não é regime obrigatoriamente fechado, tem que motivar, se o tráfico é privilegiado, tem que falar, mas por que está dando regime fechado? O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo entende que não. Por quê? Porque o tráfico é um crime grave que assola a sociedade. Só isso. E aí quem consegue chegar no STJ ganha liberdade, quem não consegue morre por aqui mesmo. Então, o cara se acha que ele se acha um agente da segurança pública. Como é o acesso do cidadão mais pobre a advogados? Eu acho que assim, é um movimento, acho que deve ter... Quando eu estava na faculdade ainda nem tinha defensoria pública, né? Defensoria Pública, se a gente olhar para a magistratura, para o Ministério Público, é uma carreira muito recente. Né? Eu acho que o acesso à justiça passa inevitavelmente pelo fortalecimento da Defensoria Pública. Esses sim são os verdadeiros heróis. Os defensores públicos são heróis. Né? A mídia quer colocar o herói da magistratura, mas quem são os heróis do dia a dia são os defensores públicos, que atuam muitas vezes em condições difíceis, condições duras. O juiz não vai no presídio, o promotor não vai no presídio, os caras que mandam a galera para o presídio não vai lá. Deveria ir, deveria conhecer como que é. O defensor público vai atender a pessoa lá dentro do presídio. Então, assim, o defensor público só que assim, é um trabalho hercúleo, né, Flávio? É muita gente para pouco braço. Percebe? Então, até no interior de São Paulo, não tem, a Defensoria Pública não consegue chegar. Muitas vezes tem que ser atendido aí por advogados nomeados, ad hoc, que muitas vezes não estão familiarizados com o caso, vai lá atender um ou outro. Enfim, a Defensoria Pública não tem braço suficiente para atender a todos. E isso já é uma desigualdade, né? Aí é um outro grau, acentua a seletividade. Quem tem grana para contratar um advogado para chegar em Brasília, ganha. Quem não tem, o caso morre aqui mesmo, né? Professor Fernando, me diga uma coisa. Recentemente foi apresentado um projeto de lei pelo Cid Gomes, se não me falha a memória, acho que do PDT do Ceará, eu não tenho certeza agora,
propondo a criação da figura do juiz de garantias, que é aquele juiz exatamente incumbido de, por exemplo, trancar uma ação penal quando verificar, ainda no início deste procedimento todo, uma violação de direitos e garantias fundamentais. Qual a sua opinião sobre isso? Seria um avanço civilizatório, né, sem dúvida, porque uma das grandes questões que ficam mal colocadas no processo penal brasileiro é exatamente essa da contaminação do juiz que vai julgar. Por que contaminado? Porque ele teve acesso, ele coordenou a investigação, né? Porque toda medida investigativa tem que ser pedida para o juiz. Medida investigativa do tipo busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo, prisão temporária, enfim, tudo isso tem que ser comunicado ao juiz durante a investigação. O delegado ele conduz, ele preside um inquérito, mas medidas que atingem a esfera da liberdade, seja com busca e apreensão, seja com prisão, seja com interceptação, tem que ser pleiteadas ao juiz. Então, o mesmo juiz que está autorizando isso não pode ser o juiz que vai julgar o processo, porque o processo é uma fase distinta. Como é que funciona o processo penal? Tem uma fase de investigação e uma fase processual, né? Então, na fase de investigação, ela é presidida pelo delegado de polícia, tramita na delegacia, é um inquérito, tem aí todos os atos de investigação e dá um relatório. Esse relatório é enviado ao Ministério Público, todo o inquérito relatado já ao Ministério Público, e o Ministério Público, cabe ao Ministério Público decidir se vai voltar, se está mal investigado, precisa complementar, se vai ser arquivado ou se vai haver denúncia. Havendo denúncia, aí sim começa o processo penal. E o juiz que está no processo penal não pode ser o juiz que está lá na investigação. Você percebe? Perfeito. O juiz que está lá já está contaminado, ele já tem uma convicção formada aí pela investigação. Que é o sistema que funciona hoje na Itália. Exato, há algum tempo já, que é o juiz de garantias, né? Então, um juiz para a investigação, um juiz para o processo. Paralelamente a esta medida, o aperfeiçoamento da estrutura das defensorias públicas, tanto dos estados quanto da União, é vital também para democratizar, porque é do que estamos falando, por incrível que pareça, em se democratizar o direito de defesa, né? Exato. Que não é um contrassenso usar essa expressão, mas é o que parece. E mais um ponto que eu acho importante é o respeito às prerrogativas do advogado, né? Nesse sentido, eu acredito que a lei de abuso de autoridade seja um avanço. E é difícil, hein? Você vai me ver poucas vezes falando que alguma lei penal é um avanço, porque eu tendo a acreditar que as leis penais, elas sempre são manipuladas e são, mesmo que abstratamente pareça uma boa ideia, sempre na frente vai dar problema. Sempre elas são manipuladas de modo autoritário pelos poderosos de plantão. Agora, a lei de abuso de autoridade, ela vai ter um efeito simbólico aí, efetivo, né? Um efeito simbólico concreto, um efeito simbólico real, né? Não só uma simbologia de discurso, mas uma simbologia que vai repercutir nas práticas do dia a dia. E ela já mostra, né, Flávio, como os próprios magistrados, os próprios procuradores, promotores, não acreditam neles mesmos. Então o cara está reclamando lá, poxa, mas agora eu vou ficar exposto. Você vai estar exposto como todo mundo está exposto a julgamento pelo seu par, que é um juiz de direito também, né? Então, assim, o autoritarismo é tão presente que o cara não encontra limites. Então, mais uma, na linha do que a gente estava falando dos contrapesos, né? Se você olhar a prisão em segunda instância, vai ver lá nos Estados Unidos o que acontece com um promotor que acusa falsamente alguém. Vai ver a legitimidade dessa pessoa. Então, aqui o promotor ele presta um concurso e vai lá e passa, faz uma prova lá e passa. Lá o promotor é eleito, começa por aí. Então, você já não tem como colocar que estão no pé de igualdade para negociar com o delator, né? O cara tem uma outra legitimidade, popular, pelo voto. Mas mais do que tudo, ele tem uma responsabilidade pessoal lá. Então, o cara que se ele leva uma acusação e perde, por acusação ser falso, por ser insuficiente que seja, ele já tem uma responsabilização nele. Pessoal, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara ficou preso, respondeu o processo, ficou 2 anos preso, depois foi absolvido no tribunal. O que acontece com o promotor? Nada. Acontece, né? Mais uma prisão, foi um erro. Na época eu achei que era isso, não era. Então, assim, não há um comprometimento, né, efetivo de todos os membros da carreira. É claro que a instituição é muito maior do que
pequenos, alguns, não pequenos, mas atos isolados dos seus integrantes, mas como um todo há uma irresponsabilidade. Né? Há uma responsabilidade do cara que acusa aleatoriamente, é uma coisa institucional mesmo, o cara que pede prisões aleatoriamente, sem um comprometimento, como se fosse um pedaço de papel, só como se aquilo fosse uma pilha de papel. São vidas, né? São vidas humanas, são vidas humanas. Cada pessoa presa injustamente ali é um degrau que descemos aí rumo à barbárie. E o papel do advogado nesse contexto todo hoje? Os desafios, especialmente do advogado criminalista? Do criminalista, mas como um todo, né? Da advocacia como um todo. O advogado precisa ser respeitado. As prerrogativas dos advogados precisam ser respeitadas. Não por um privilégio particular dos advogados, mas pela função que eles exercem. Né? O advogado, não basta estar escrito lá que o advogado, na Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso tem que se verificar no dia a dia. Né? Você olha a simbologia de um tribunal, como é que é quando você chega no tribunal do júri? Você chega assim, o tribunal do júri tem os assentos, aí você olha para o tribunal, está lá o juiz, o promotor, o escrevente do juiz e ali do lado a defesa e o réu. Isso não pode acontecer. Percebe? O jurado já entra, ele já olha ali o juiz e o promotor do lado. E o advogado lá embaixo, junto com o réu. A linguagem já reflete o universo. A linguagem reflete esse autoritarismo que está presente no nosso sistema de justiça desde sempre, né? E é preciso modificar. Né? Então, esse elemento visual, né? Essa simbologia visual, ela reflete na prática. Né? Ela reflete no... E muitas vezes isso não é só em um caso de maior repercussão. Você vai nas cidades do interior, você vê lá. É o juiz que toma cafezinho com o promotor todo dia e acaba rolando ali uma intimidade que não teria problema nenhum se fosse no âmbito pessoal, mas que é transferida para o processo. Aí quando o promotor está falando, o juiz nem interfere. Beleza, toca o barco. Aí o advogado começa a falar, começa a interromper o advogado. E muitas das vezes que eu tive no interior nesse tipo de situação, é uma situação difícil para o advogado do interior que está ali. Por quê? Porque ele sabe que ele vai voltar ali na semana que vem e às vezes ele acaba comprando uma briga e vai ficar mal visto na cidade. A gente que é mais comprometido, que vem da capital, já bota um ponto ali, né? Fala, não, prerrogativas, minhas prerrogativas, eu estou perguntando, a palavra está comigo, o senhor não vai interferir. Mas é preciso se impor, né? Então a cultura ainda é muito autoritária. É a chamada igualdade de armas. A paridade mínima, né? A paridade mínima de armas, né? Que muitas das vezes no cotidiano não é observada. Então o advogado precisa ser valorizado e o papel da OAB é importantíssimo nesse resguardo da pessoa do advogado. Perfeito. E nosso tempo acabando, Fernando, eu queria ainda fazer uma indagação, te apresentar uma indagação. A América Latina ou a América do Sul como um todo enfrenta cenários parecidos com esse do Brasil, não é? E agora vivemos um período de certas instabilidades. A população nas ruas questionando o sistema representativo, onde está contextualizado também este problema que nós abordamos aqui, não é? Qual a sua visão sobre o futuro da América do Sul, respondendo à vontade, como você achar entender melhor, mas tentando estabelecer essa relação com o cidadão, né? Com os direitos do cidadão? Bom, sabe, esses eventos do Chile, né? Quando a gente vê aquelas imagens do que tá acontecendo lá, automaticamente eu me recordo do que aconteceu aqui no Brasil em 2013, né? Da galera em cima do Congresso, né? Aquela imagem emblemática, tão emblemática para mim quanto a imagem do Chile lá, comparada àquela da Bastilha lá na França, né? Eu também me lembrei da Bastilha, é verdade. Então, assim, você vê, são momentos ali de revolta popular, de insatisfação, né? E eu acho que, de semelhança, nós temos a submissão da população em geral a níveis de pobreza e miséria altíssimos. Né? A desvalorização total do poder de compra, o que o cara ganha ali não é mais nem suficiente para ele ter o que ele tinha no ano passado. A precarização do trabalho, né? O cara tem que, para ele ganhar o mesmo que ele ganha, ele tem que trabalhar 2 vezes mais. E o mesmo que ele ganha não é suficiente para comprar o que ele comprava no passado. Isso vai, né? E aí
aqui no Brasil, na jornada de junho, começou não é pelos 20 centavos, né? Dos 20 centavos, e depois não é pelos 20 centavos da passagem de ônibus, e do nada tinha milhões de pessoas andando ali na Faria Lima em protesto. Vejo essas pulsões revolucionárias e muitas das vezes não coordenadas, né? Não existe um movimento específico, não existe uma liderança específica, mas um descontentamento generalizado, né? Como uma reação a essa concentração extrema da riqueza, né? Só que aqui no Brasil, a gente fracassou. Se a gente olhar de 2013 para cá, o avanço civilizatório foi nulo, não foi nulo, só foi negativo, né? Avançamos rumo à barbárie. Houve um retrocesso. Houve um retrocesso, né? Retrocedemos a barbárie aqui, cara. Se a gente pensar em tudo que foi aí consequência, né? Que foi uma escalada autoritária desde 2013, a gente chega à conclusão de que o legado daquele descontentamento foi manipulado e canalizado para pautas autoritárias. Né? Perfeito. E aí eu acho que vale uma crítica política, não sou especialista em política, sou um palpiteiro, mas faltou à esquerda se conectar com esse sentimento de descontentamento generalizado. Acho que a direita foi muito mais eficiente em se conectar a esse sentimento e aproveitar para manipular essa força rumo a caminhos autoritários. Né? A força progressista não teve o mesmo potencial de comunicação com essa turma que estava ali descontente. Na Argentina, me parece que ocorreu o contrário. Né? Na Argentina, me parece que conseguiu-se, pelo resultado das eleições presidenciais, aí, identificar que essa pauta neoliberal era a causa de todo a situação de extrema desigualdade a que a população ali foi submetida com a derrota do Macri. Né? Agora, no Chile, para mim, ainda é uma incógnita. Não sei o que vai acontecer dali. Né? Ainda não dá. Imagino mas imagino que isso possa servir de inspiração para a gente, né? Para a nossa sociedade brasileira do lado de cá, e que consiga compreender, né? Que enquanto houver uma concentração absurda de riqueza, porque se você olhar, se numa ponta o poder de compra das pessoas caiu, se o desemprego aumentou, na outra ponta o número de bilionários aumentou no Brasil. Então, é preciso essa consciência de que o que falta nessa ponta está sobrando na ponta de cima. Aliás, foi lembrado por conta dessas manifestações no Chile, que Brasil e Chile possuem praticamente as mesmas taxas de distribuição de riquezas. 1% tem em torno de 20% a 25% das riquezas do país, o que mostra uma similaridade, e só Brasil e Chile, na América do Sul, tem esses índices tão ruins, não é? Em termos de distribuição de riqueza. E só existem duas maneiras de você assegurar que isso se perpetue, né? Seja pela alienação total, né, precarizando cada vez mais a educação, seja pelo rigor do direito penal. As duas frentes estão atuantes no Brasil e é preciso que a gente compreenda esse movimento para poder reagir e poder resistir democraticamente contra esse modelo autoritário. Perfeito. Professor Fernando, muito obrigado pela presença, pelas reflexões. Tenho certeza que vai ser muito útil para o desenvolvimento do pensamento crítico dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. A sua figura aqui na OAB é motivo de orgulho para todos os advogados que valorizam o pensamento crítico no Brasil. Muito obrigado. E eu lembro que Jean-Paul Sartre já havia registrado para a posteridade que o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Fica a reflexão. Obrigado mais uma vez pela presença, pela paciência. Aguardamos a sua opinião. Inscreva-se nos canais. Agradeço novamente ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao professor Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo, e ao professor Dr. Adriano Ferreira, coordenador da ESA São Paulo, por esse espaço de reflexão crítica que é o Falando em Liberdade. Muito obrigado e até o próximo programa. E não deixe de assistir aqueles programas já gravados com grandes especialistas em seus respectivos nichos do conhecimento. Obrigado.